Gente, chegou a época do ano que eu mais amo, que é o Natal. Eu tô aqui na Praça do Papa, onde mais uma vez o Boticário tá aqui espalhando muita alegria. O Natal é tempo de encontros especiais e a ativação do Bote está imperdível. Aqui você pode se cadastrar e garantir um brinde exclusivo. Então, venha viver a magia do Natal com o Boticário aqui na Praça do Papa. Oi, gente, está começando mais um Café com Leitão Podcast. Nesse clima natalino, nesse espírito de Natal, a gente está aqui com a Juliana Brandão no estúdio dela, com esse cenário lindíssimo. Juliana, muito obrigado por receber a gente aqui no seu cenário. Eu que agradeço, é um prazer pela terceira vez. Terceira vez, você já é de casa. E agora você vindo aqui, né? Você já foi lá no estúdio, agora a gente aqui no seu cenário, assim, eu tô assim, primeiro encantado por causa de cada detalhe, dá vontade de fotografar tudo, enfim, me fotografar em cada cantinho, porque cada cuidado, assim, eu tô num universo cinematográfico, eu tô no filme, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu quero saber, assim, para quem ainda não te conhece, porque a nossa audiência vai sempre crescendo, tem gente fora do Brasil que conhece a gente, que acompanha, quem é você, como é que você chegou até aqui? Bom, sou Juliana Brandão, eu tenho 18 anos de profissão, sou fotógrafa de famílias, sou mentora também de fotógrafos, me aventurei muitos anos atrás essa parte de mentoria e é minha paixão. E hoje, assim, eu comecei com a fotografia de moda, sou formada, né, em fotografia, me formei na UVV e comecei com fotografia de moda e aí fiquei grávida da Maria, minha filha, que hoje tem... Olha, eu pensando, 13 anos. Obrigada por você me lembrar a idade da minha filha. Ela vai fazer 13 anos. E aí, quando eu engravidei, eu me encantei, assim, pelo mundo materno-infantil e saí da fotografia de moda e foi isso que aconteceu. Assim, hoje a gente cria memórias afetivas para as crianças, para as famílias. E essa é a minha missão, eternizar o que um dia vai ser só memória. E assim, o que te inspirou e te inspira a criar esse cenário, esse clima natalino? Então, Natal para mim é uma história assim, Natal para mim não tem uma coisa muito romântica, sabe? Mas a gente tinha os natais na família, né? A avó, a matriarca da família sempre que reúne todo mundo, né? E aí a gente foi crescendo, nos mudamos, né? Eu sou de Minas e nós nos mudamos para Bahia. Cresci lá, enfim, a gente foi Com perdendo... Com Bruxatiba. A gente foi perdendo essa tradição, assim, de Natal. E, assim, eu me lembro como se fosse ontem, nossos natais, quando todos os presentes já estavam lá na árvore, eu e meu irmão, a gente ia para a janela, assim, ouvir o Papai Noel. A gente sempre via uma estrela cadente passando e a gente tinha certeza que era o Papai Noel, então tinha toda aquela magia. Quando nós nos mudamos para Bahia, a gente continuou ainda alguns natais, a gente passava com minha avó e tudo mais, em família, mas eu me lembro, eu me lembro de poucas coisas, eu quase não tenho memória, né? Memória é um negócio que eu não tenho muito, mas me lembro de poucas coisas, mas eu falo que um dos natais mais significativos para mim foi um ano na Bahia, que nós passamos, eu, meu irmão, meu pai e minha irmã, que era pequenininha, e nesse ano a gente estava passando por uma situação financeira muito ruim, e o meu pai chegou para mim e para o meu irmão e sentou, a gente conversou e falou assim, olha, esse ano a gente não vai poder dar presente para vocês e tudo mais, e na mesma hora eu pensei assim, mãe, vamos, porque se você tem essa mania, você vai entregar a sua idade. Quando a gente recebia os presentes antigamente, a gente pegava todos os pacotes de presente e colocava embaixo da cama.
Então, eu guardava um monte de papel de presente embaixo da cama. Então, nós tínhamos muito papel de presente. Eu falei, mãe, vamos embrulhar todas as caixas de sapato, todas as caixas que a gente tem? E esse é o Natal que eu me lembro que eu tenho mais memória afetiva, porque eu passei horas e horas embrulhando com a minha mãe presentes de mentira. E aí a gente consegue pensar e mensurar o valor de um Natal, né? Principalmente nos dias de hoje, que presente tem mais valor do que presença. Mas nós temos que entender que a presença ela tem mais valor. Então, para mim, esse Natal foi um Natal maravilhoso. Tanto que um dia uma aluna minha falou assim: eu não gosto de árvore cheia de presente porque eu não tive isso na infância. Eu falo, eu gosto de árvore cheia de presente porque esses presentes são todos de mentira. O ato de nós embrulharmos aquele tanto de presente, eu e minha mãe, meu irmão, foi um momento que eu nunca esqueci na minha vida. Então, minhas árvores sempre estarão cheias de presentes, de mentira, mas tem um significado muito grande. Então, eu passei 3 dias embrulhando o presente aqui no estúdio. Então, eu quero que quando os meus clientes cheguem aqui, vejam cada detalhe, eles saibam que cada detalhe, cada presente, cada minuto fazendo esse cenário tem muito amor envolvido, tem muito carinho e tem muito propósito. E você era daquelas crianças que fazia pedido para o Papai Noel, chegou a escrever alguma cartinha para ele? Você lembra de alguma coisa disso? Não me lembro. Não fazia muito pedido para Papai Noel, não. Eu não consigo me lembrar de um presente que eu ganhei, sabe? De nada que eu sonhei e que eu ganhei na minha infância. Mas os momentos que eu passei com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com minha irmã, eu consigo me lembrar, com a minha avó, com a família toda reunida. E tinha essa coisa, a figura do Papai Noel também ou era só uma magia, igual você falou assim, era uma estrela cadente, então não tinha a presença dele ali, né? Não. Na minha família nunca teve esse negócio de alguém se vestir de Papai Noel, a gente nunca visualizou o Papai Noel. Foi sempre a magia mesmo, sabe? Esse momento de ele passou aqui. Ele quem? Eu não lembro nem se eu tinha a fisionomia dele, enfim, mas era só a magia mesmo. Não, porque eu falo isso porque eu tinha medo de Papai Noel. E aí era assim, vamos que vai ter a chegada do Papai Noel. Eu falava assim, não. Simplesmente não pode ficar sozinha, a criança tem que ir. E as minhas fotos, quando era nesses locais públicos, Papai Noel era sempre chorando, sempre assim, eu não achava a menor graça de Papai Noel. Mas aí ao mesmo tempo, eu acho que era essa coisa meio forçada, né? Vai lá tirar foto com o Papai Noel, né? E aqui, às vezes eu fico imaginando que algumas famílias, alguma mãe, algum pai, né? Às vezes fica assim, não vou levar meu filho porque ele é uma criança que não para quieto, acho que não vai ser, sendo que aqui você tem um treinamento, sendo que tem um ambiente, sendo que é uma coisa, todo um estudo, né, para que seja confortável, para que não seja aquela coisa que cause medo. E também a figura do Papai Noel aqui é optativa, né, pode ter ou pode não ter, é mais a experiência familiar, não é isso? Conta pra gente. Isso, vamos por partes. A gente tem um Papai Noel. E... Gente, é muito chique isso. A gente tem um Papai Noel. Nós temos um Papai Noel aqui que vem diretamente do Polo Norte. Quando eu toco o sino mágico, acontece a magia do Natal e o Papai Noel chega. Geralmente, muitas crianças choram. É o momento que a gente sempre filma, né, para entregar para as famílias. Então, alguns são muito divertidos. As mães choram, então as mães às vezes ficam muito mais emocionadas do que as crianças. Cada família tem um momento específico, assim. Não é obrigatório, então a família escolhe se ela quer contratar ou não o Papai Noel. Mas nós temos toda uma técnica, inclusive a minha forma de trabalhar aqui, nós explicamos muito isso para os pais, né? Nós não incentivamos a criança e nós não lembramos a criança de nada que essa criança não queira fazer. Então, uma das minhas palestras e, né, parte do meu curso para fotógrafos é sobre psicologia infantil, como driblar as dificuldades, porque nós temos um tempo a cumprir, então não é um ensaio gigantesco que eu posso esperar um momento. E quanto mais a gente incentiva, se a criança está com medo daquilo, quanto mais eu falo, vamos no Papai Noel, olha o Papai Noel é bonzinho, independente. O cérebro da criança não consegue entender que ela não está correndo perigo. Então, ela não está com todas as partes do cérebro funcionando juntas. E eu preciso fazer
todas as partes funcionarem juntas para que a parte do córtex pré-frontal volte a funcionar e ela entenda que está tudo bem. Então, existe toda uma técnica que os pais precisam entender. Não adianta, os pais não, na maioria das vezes, os pais não vão conseguir, é nossa técnica mesmo que faz. E muitas crianças que têm medo, nós temos formas, né, de fazer, por exemplo, eu tenho figurinhas, olha a dica de ouro para os fotógrafos desse momento, hein? Então eu tenho um livro, meu livro, geralmente, que eu faço a leitura com as crianças, ele não tem figuras, não é um livro de história, é um livro cheio de palavras mesmo, um livro antigo, normal. Nesse livro tá cheio de figurinhas entre algumas páginas, então tem figurinha de tudo. Eu tenho figurinhas para criança colocar no livro. Então eu começo a conversar com a criança. Para trabalhar com criança, você tem que usar muito entonação vocal, porque na entonação vocal que você consegue trazer energia, baixar energia, enfim, várias questões aí. Então a gente começa a falar, eu nunca falo assim, olha o livro, senta aqui, nada disso. Então eu tô conversando de outra, meu Deus, tem uma coisa, e nananã. E aí eu vou colocando a criança não entende que ela tá sendo levada para sentar. E o Papai Noel parado. Ele tem que ficar estático. Às vezes o abençoado vai lá botar uma mão assim, quase que eu mato ele. Eu falo, não. Aí a criança desanda a chorar. Mas vai colocando até a criança ir e eu conseguir clicar. Então, as pessoas muitas vezes não querem trazer os filhos porque meu filho não para quieto, meu filho não vai funcionar, eu já tirei foto, não foi legal. Existe toda uma técnica para lidar com isso e aquelas fotos perfeitas, paradinhas, tudo lindo. Não é porque as crianças são, claro que existem as crianças quietinhas, tranquilas, mas criança é criança. Criança não para quieta. Às vezes são 2 cliques certeiros que ali ficaram as fotos lindas e muita, muita técnica. Eu imagino, daqui a pouco a gente vai entrar nisso também, na sua técnica que muita gente é referência no Brasil, enfim, que muita gente quer aprender. Mas falando desse cenário, ele é inspirado no filme, né, Esqueceram de Mim. Da onde surgiu essa ideia de pegar esse filme e transformar num cenário para que a gente possa vivenciar? Toda vez que eu estou trabalhando numa cenografia, a primeira coisa que eu penso não é qual cenário que eu vou montar. Qual experiência que eu quero entregar? O que eu quero que meu cliente sinta? O que eu quero transmitir? O que eu quero que a pessoa chegue aqui e fale, meu Deus, eu quero... até arrepio, porque eu quero que as pessoas sintam a magia do Natal ao entrarem. E nós já fizemos várias cenografias lindas, maravilhosas. E esse ano, eu pensando, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, vou me inspirar em filmes dos anos 90. E na hora que eu pensei isso, eu falei, Esqueceram de Mim. Porque, nossa, quase 40, né? 30 a mais, que fica mais bonito, né? 30 a mais. A gente sabia que o Natal estava chegando porque na sessão da tarde passava Esqueceram de Mim. Então, inclusive, esse cenário se chama Sessão da Tarde. Então, começava a sessão da tarde, a gente maratonava filmes e tudo mais. E eu falei, eu quero trazer esse sentimento de volta, de novo, porque nós perdemos um pouco isso, né? As crianças chegam aqui, muitas sabem, olha a cena do Esqueceram de Mim, mas a maioria não sabe, não tem essa parte de sentar com a família, com os irmãos, de fazer pipoca, de assistir um filme, enfim, isso é muito gostoso. Então eu quero que as pessoas saiam daqui pensando, meu Deus, eu preciso viver isso com a minha família, sabe? Não é só um ensaio, não é só uma foto. Eu quero sair daqui e entender que eu preciso de tempo de qualidade com a minha família. Eu vou fazer isso pelos meus filhos. Eu vou criar essas memórias afetivas que eu tive, ou independente se eu não tive, eu quero criar para minha família. Não, eu lembro exatamente quando você falou Sessão da Tarde, me veio até a chamada, né? Aquela que tinha chamado assim, hoje, na Sessão da Tarde, ele apronta muitas confusões, sozinho em casa, não sei o que tinha esse negócio das confusões. E aí, uma dupla de bandidos sem... Eu falei, cara, e era isso, a gente fazia pipoca, sentava na frente da televisão, a família ia assistir o filme, né? E já sabia, enfim. E isso traz pra gente, né? Essa vontade, será que eu estou compartilhando isso com as pessoas que estão próximas a mim, de sentar, fazer uma pipoca? Não é questão do dinheiro, do presente, é da presença, de criar uma experiência, de estar junto, né? Do que isso que marca a gente, né? E esse filme, então, ele tem várias cenas engraçadas, assim, que tá passando ali, certamente uma pessoa
marca, assim, a pessoa para um pouquinho para assistir, e você fala isso, assim, ó, se a pessoa fala para essa pessoa assistir antes ou depois da sessão, porque eu já fiquei com vontade de, falar assim, reunir a família e vão assistir esse filme, né, sair daqui, porque a gente tá imerso, a gente tá no cenário e dá vontade de imediatamente botar o filme e assistir. Você Sim. fala alguma coisa dessa, assim, pra pessoa? Sim, nós temos o filme para enviar para a pessoa assistir. Tem mães que já vieram assim maratonadas, é muito legal, sem a gente falar nada para assistir o filme. Então, algumas mães já vieram, as crianças já assistiram um, dois ou três. E eu não sei se pega e assiste, porque nós assistimos antes de nós começarmos a fotografar, a criar memórias com família. Nós quisemos criar memória com a nossa família. Então, eu, o Diogo e a Maria, minha filha, a gente deixou a Maria chamar duas amiguinhas e nós fizemos uma noite do pijama aqui. Elas vieram para cá, dormiram aqui e nós assistimos o filme, colocamos o projetor na parede, né? Que a ideia é um projetor, não é uma televisão. Então, colocamos o projetor e foi muito legal, muito divertido. E nós pudemos ver o quanto esse filme é muito incrível depois de anos, assim, feito e lançado. É um filme muito legal, muito divertido para ver com a família, então vale a pena. E aí, assim, essa questão da experiência é muito falado, você fala muito, assim, e eu gostaria que você compartilhasse comigo também coisas que as pessoas falam pra você, que eu tenho certeza que alguém deve ter falado algo que, assim, que te marcou muito, que te marque, que você leva pra vida que você não esperava. Você, lógico, você trabalha para que, esperando que a pessoa viva uma experiência, mas às vezes o que a pessoa fala vem algo que você fala, caramba, toquei num lugar que eu não imaginava. Tem várias mensagens assim que a gente receber o feedback das pessoas em relação à experiência em si é maravilhoso, porque montar isso aqui não é fácil. Criar uma campanha, essa é uma das menores cenografias que a gente já fez, uma das que deram menos trabalho, assim, durante anos. Então, em 2023 eu anunciei a última grande cenografia, porque realmente nós precisávamos diminuir, dar mais atenção para nossa filha. Já ficamos 3 meses montando um cenário de Natal. 3 meses. E aí, bom, resumo da história, clientes minhas que falam, você pode colocar uma árvore. Você pode colocar uma árvore que a gente vai, porque não é, seus cenários são lindos, mas não é sobre seus cenários. É sobre como nós somos tratados dentro do estúdio, é sobre como você lida com as crianças, criam memória, vocês, né? Porque não sou só eu, é o Diogo também. O Diogo faz 100% parte disso aqui. Então, nós temos a magia que a gente consegue criar, a memória afetiva, porque isso é criar memória afetiva, né? Não é só um registro. Crianças que passaram aqui há anos atrás, que voltam e lembram, tia, a gente vai fazer biscoitinho de novo? Tia, eu tenho certeza que ano que vem vai vir gente, tia, esse ano tem pipoca? Eu tô aqui devorando a pipoca, que tá maravilhosa. Então, saber que as pessoas entendem que não é sobre cenário, sabe? Existe uma coisa muito grande por trás, e eu acho que esse é o feedback mais gostoso que eu gosto de receber. Sobre como que teve uma mensagem que foi curtíssima e que me marcou também. A criança falando assim, a mãe me mandou, falou assim, Tia Ju, eu não lembro o nome da criança, mas olha, fulano perguntou se você era psicóloga, porque você fala igualzinho a psicóloga que ele adora. Então, a forma, né, de lidar com a criança, e as crianças saem daqui encantadas. Então, criança é muito verdadeira, é muito espontânea, e conseguir a conexão com elas é o mais importante para mim. Não, e você não sabe, a gente está gravando no Brasil, na Serra, né? No local que fica o estúdio que estou entregando, né? A casa do Papai Noel. E é um sol lá fora, mas a gente está aqui num clima gostoso e vocês já fizeram nevar aqui. Já. Então, assim, conta também essa experiência assim, de um ensaio anterior aqui. Como é que foi isso? Um processo que as pessoas chegavam aqui e tinha neve. Bom, foi em 2023, nós fizemos a fábrica de memórias, porque nós já tínhamos feito a fábrica de brinquedos, mas nós fizemos a fábrica de memórias, que foi inspirado no filme Divertidamente. E foi assim, o anúncio da minha última grande cenografia. Ali eu fiz o anúncio, foi bem marcante, porque eu fiz o anúncio com uma carta para minha filha, onde ali eu falava dos momentos que eu perdi com a minha filha, porque a gente estava trabalhando e que eu precisava realmente desacelerar e diminuir. Então,
Esse ano eu fiz um cenário lá fora do meu estúdio, onde ficava tudo escondido. O cliente entrava, tudo bonitinho, não via nada lá fora. A gente fazíamos as fotos, fotografávamos. E na hora do sino mágico, que é o momento de chamar o Papai Noel, já estava lá fora tudo preparado e nós contávamos 1, 2, 3, e as crianças tocavam o sino e gritavam: "Vem, Papai Noel!" E eu abria o portão do estúdio, lá fora tinha assim Papai Noel num trenó com duas renas gigantes, nevando, com um painel iluminado assim cheio, parecendo uma vila de Natal, né? Cheio de árvores. Era assim, foi encantador. E essa cenografia ela não foi usada para ser fotografada. Inclusive, ninguém sabia que existia aquela cenografia. Você não postava isso na rede social? Era Não. segredo. Segredo de Estado. Como que você consegue guardar esse segredo? Porque é o que eu ensino nas minhas palestras. Experiência não é só o que o cliente sabe que ele vai viver. Na verdade, a experiência mais marcante é aquela experiência que o cliente não faz ideia que ele vai viver. Então, se eu conto para as pessoas que existe aquilo lá, se eu posto, se eu publico, né? Porque eu poderia usar aquilo ali para vender mais ensaios, porque era mágico, todo mundo ia querer vivenciar aquilo num ensaio fotográfico. As mães choravam assim porque era muito mágico. A gente colocava música, enfim. Mas para mim a experiência era mais importante. Então, se eu mostrasse, as pessoas já viriam esperando viver aquilo. Então, acho que a experiência que mais marca é aquela que você vive sem saber que vai viver. Tem algumas coisas, por exemplo, que a gente faz e que eu não publico, que eu não posto, que eu não conto. Não, isso é incrível, porque a pessoa que vê nas redes sociais, já quer fazer um ensaio, não tem noção da experiência que vai viver. Ela sabe que tem ali, mas tem surpresas. Que você. Isso mostra a profissional que você é, mostra por que você é a referência. A pessoa que se preocupa no cliente, não só em vender e ter mais clientes, porque se fosse alguém, um sócio, alguém seu falasse, não, isso aqui você está perdendo dinheiro, porque se você publica, vai aparecer mais gente, você vai poder aumentar o valor do ticket pensando só em números e em E todo dinheiro. mundo falava isso. Então, assim, como que você perde uma oportunidade dessa, um trabalho desse, só pela experiência do cliente, diminuindo, né? Isso mostra o diferencial das pessoas que constroem uma carreira, e isso também traz por que você, assim, como é que estão, assim, já entrando nesse assunto, como é que virou essa transição da Juliana fotógrafa para aquela que as pessoas começaram a chamar para palestra, para, olha, eu queria que você me ensinasse para ter um curso, uma mentoria, como é que foi essa transição? Então, foi muito assim. Eu não posso dizer que foi do nada, mas nunca tinha passado pela minha cabeça até um ano que um ensaio nosso viralizou e muita gente começou: você dá curso, você dá curso, você dá curso, e eu sempre não, não, não. Depois eu comecei a visualizar isso e falar, cara, eu acho que eu quero. Bom, em 2017 nós começamos a rodar o Brasil. Nós já rodamos o Brasil quase todo dando curso presencial. Então, eu não tenho números aqui, mas foram mais de 52 cidades. Foi um negócio assim, né? Foi muito lugar. Nós já fomos para muitos lugares. Bom, e aí depois eu comecei a dar online. Em 2018, eu fui chamada para minha primeira palestra. E foi desesperador, porque eu falava, eu não tô pronta, eu não tô pronta. Meu Deus, eu não posso, eu sou TDAH, daquelas assim, nível hard. E aí eu falava, meu Deus, vai ser um caos, eu vou esquecer tudo e tudo mais. E foi a primeira vez que eu dei uma palestra que foi um caos. Mas foi uma palestra aplaudida de pé foi muito legal. E eu senti que aquilo ali era algo especial, de compartilhar não só o que você aprendeu estudando, mas o que você sabe vivendo, o que você sabe batendo a cabeça, não só os seus acertos, mas também os seus erros, porque eu acho que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, porque os erros te fazem. E talvez, eu falo muito sobre isso, né? Os erros, eles são parte essencial para algo ser incrível, porque se você vai passando por aquilo e tendo dificuldades e batendo a cabeça e tentando achar, você sempre está melhorando em alguns aspectos até chegar em algo incrível, né? Assim acontecem também as cenografias, a gente erra muito. Enfim, então foi uma coisa muito que foi indo. Hoje nós temos mentoria, curso online, e se Deus quiser e permitir, porque é um projeto que eu já estou há 2 anos, há 3 anos mais ou menos, de voltar com presencial, mas Deus sempre fala, não é o momento, não é o momento, então eu vou no momento dele, e vai ser no momento certo, porque eu acho que a gente está precisando um pouco voltar para
para a presença, para o presencial. A nossa mentoria online, o diferencial que foram as 4 turmas de mentoria, porque ela também acabou, eu senti que era o momento de finalizar. O diferencial é que era um curso gravado, depois era ao vivo e deixava gravado, mas as pessoas estavam presentes, né, no ao vivo, mas presentes. Então, tava todo mundo lá quase todo dia que tinha aula, podendo perguntar, podendo compartilhar suas dificuldades, suas dores. Então, não era só um curso online, vai lá e assiste. Mas muita gente compra cursos e não assiste, né? Nós estamos vivendo uma era de... Eu ouvi essa frase uma vez, de obesidade de informação, assim. É muita informação, a gente não absorve quase nada, não sabe para onde vai, porque cada um faz uma coisa, cada um fala uma coisa, e não existe um caminho, não existe uma verdade absoluta. Acho que você tem que encontrar uma pessoa que te inspira, que tem uma história parecida com a sua, para que você ouça e absorva. Mas nós estamos querendo voltar com o presencial. E Que é a mesma preocupação que você tem com o cliente, da experiência, é também com o aluno. Porque não adianta nada a pessoa comprar um curso seu e sair frustrada porque não finalizou, não terminou o curso, pela dificuldade dela ali, né, do dia a dia também, de comprar um, comprar outro, eu preciso desse, ver o curso, já compra, mas de saber que, olha, peraí, deixa eu pegar na mão dessa pessoa aqui, deixa eu fazer a trajetória toda dela do curso para ela saber que no final ela vai ter um resultado que ela vai aplicar, né, durante o processo, que vai transformar e quebrar muitas barreiras que ela ia passar, coisas que não precisa passar, porque já passou, você já passou e você traz a experiência. Então isso é importante também, né? Muito. O resultado dos meus alunos é o meu resultado. Então, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, porque eu não posso me responsabilizar pela outra pessoa. Então, me doía sempre muito quando uma pessoa comprava o curso e não conseguia fazer, e não conseguia terminar, e não conseguia ter resultados. Mas é o que eu falo com todos os meus alunos, e o que eu tento trabalhar em mim, porque eu fico muito triste, né, quando eu não vejo resultado com os alunos. Mas o seu resultado só depende de você. Então, você pode ter todos os mentores do mundo, todas as pessoas do mundo ao seu redor, mas se você não fizer por você, se você não correr atrás, porque é difícil para todo mundo. Mas a diferença entre quem consegue chegar lá e quem fica só tentando é que essa pessoa que fica só tentando, muitas vezes, ela não está disposta a passar pela dificuldade que é para conseguir chegar lá. Né? São raros os que não têm dificuldades, os que tiveram uma sorte na vida. A maioria é esforço contínuo, persistência, muita dedicação, muito tempo envolvido, abdicação. Eu vejo gente querendo ter resultado. Não, mas isso aqui eu não quero largar de mão, isso aqui eu amo, isso aqui eu gosto. Não, calma. Uma coisa por vez, infelizmente. Você tem que escolher e lógico que você precisa tentar equilibrar tudo isso, né? E é o mais difícil. Mas precisa. E Juliana, você é muito criativa. Eu gosto de conversar com você para aprender mais sobre como exercitar a criatividade. Tanto é que esse cenário a gente está numa parte dele só e a gente vai falar de criatividade na outra parte do cenário para você ver que isso aqui tá fantástico, tá incrível. Então, gente, para falar de criatividade, olha só, a gente está num outro espaço, outro cenário aconchegante, lindo aqui com a Juliana e a gente estava falando sobre criatividade. Então, sim, que criatividade é essa para criar tanto cenário, Juliana? Como é que você exercita? Como é que é esse processo de criatividade para você? Então, a criatividade ela precisa vir de momentos, assim, você precisa consumir, tá consumindo o tempo inteiro coisas novas, filmes, vitrines. Então, o meu Pinterest, eu falo que eu não posso entrar qualquer dia, sabe? Porque eu entro pra ver uma coisa, mas é um parque de diversões, é muita coisa, muita cor, porque eu sou uma pessoa colorida, eu gosto de cor, a minha foto transmite isso. Então, é muita coisa legal e coisas assim, de todos os tipos que você imaginar. Então, eu acho que nós não podemos simplesmente vou criar um cenário, então deixa eu ver o que outros fotógrafos fizeram. Meus cenários são sempre uma junção de ideias, sabe? Principalmente de
ambientes, assim, eu me inspiro muito no Natal fora do Brasil, né? Uma vez até um pai falou assim, por que a gente paga pau para os americanos? Nosso Natal é tão legal, a gente tem praia. Eu falo, não queira ver, o meu Papai Noel de sunguinha, não vai ficar legal. Mas eu acho que é exatamente por isso, porque é o único momento que nós temos para viver algo que nós não vivemos todos os dias, né? Ah, porque não cai neve no Brasil. Pois é, então por isso que nós vamos ter neve. Nós não usamos, imagina aqui no Espírito Santo a gente usando aquelas roupas quentinhas, o Natal, suéter de Natal, não tem condições. Então eu quero trazer algo que realmente saia do que a gente vive normalmente e olhando tudo. Eu ando na rua, é muito engraçado que o Diogo anda comigo e eu ando assim, ó, ele vai me guiando, sabe? Porque eu olho pra rua, eu olho pra calçada, eu olho pra uma parede colorida, eu saio olhando tudo pra mim é inspiração. Então, quando nós temos esse olhar mais apurado de entender que olha o que Deus fez, né? Olha o mundo, assim, olha pro céu. No céu você vai ver cada dia tá de um jeito. Então, se você conseguir entender que tudo é inspiração e que criatividade você precisa exercitar para ser. Não existe, eu não sou criativo. Beleza, você pode não estar criativo. Mas se você começar a exercitar a sua criatividade, colocar a mão na massa, começar a fazer, você vai voltar a ser criativo. Porque nós nascemos assim, né? Minha mãe é muito parte disso, porque eu sempre tive muito acesso a muitos adesivos, cortes, papel, muito papel, lápis de cor. Minha mãe fazia todas as nossas festas de aniversário fazendo painéis desenhando e colorindo com lápis de cor, do mais escuro para o mais claro. Então, poder exercitar, ter essa opção, né? Hoje nós temos a mãe, às vezes, não quer deixar a criança com a canetinha porque a criança vai pintar a parede. Não quer deixar a criança com uma tesoura para ela trabalhar a coordenação motora porque ela vai se cortar porque é perigoso. Então, nós vamos podando a criatividade das crianças quando nós vamos tentando encaixar elas em padrões ou tentando não fazê-las fazer bagunça, porque toda pessoa que está exercitando a criatividade, que é criativa, tem um pouco de caos, de bagunça. E, assim, é claro que eu também tenho a questão do TDAH, que a maioria das pessoas com TDAH e tudo mais tem a parte criativa mais aflorada, né? O caos, ele é real na cabeça, é muita informação, é muita coisa, é muita ideia o tempo inteiro. Nós precisamos entender e conseguir equilibrar isso, mas para mim, inspiração está em todos os lugares. E o foco é não procurar a inspiração pronta, porque quando nós temos já uma direção pronta, é isso que eu vou fazer, vou copiar o cenário. Eu acho errado o fotógrafo copiar, né? A gente tem vários fotógrafos que fazem nossos cenários por todo o Brasil, todo ano. Nós temos, Jô, me inspirei em você. Aí eu vejo, não é uma inspiração, é um Ctrl+C, um Ctrl+V. Mas eu fico chateada? Não mais. Já fiquei, claro, porque são meses de planejamento, de pensamento, de dar certo e dar errado. Porque quando você vê algo pronto, você vê e você fala, daquilo ali é feito assim, eu acho. Aquilo ali deu certo, posso fazer. Você já vai com menos erro para o processo. Quando é algo da sua cabeça, por exemplo, a fábrica de memória que nós fizemos, nossa, refizemos aquele cenário 5 vezes, assim, porque não era algo que eu vi, que eu falei, eu vou fazer algo parecido. Não, foi do nada. Então, tem muitos erros. Eu acho que os erros, eles fazem com que a gente tenha ideias muito rapidamente, porque eu já passei por isso. Eu sei como solucionar. Então, a mente vai trabalhando mais rápido. Então, quando você copia algo, já está pronto. E a sua criatividade, você vai ficando cada vez mais preguiçoso. O seu cérebro está cada vez mais preguiçoso. E acontece muito isso. Onde você comprou isso? Como você fez aquilo? Qual o tamanho daquilo outro? A gente recebe muito mensagens assim. O cérebro preguiçoso. Então, não tenha o seu cérebro preguiçoso. Busque pensar mesmo, como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso que eu amei de uma forma diferente? Colocar a minha identidade. Então, é isso. É igual quando
A pessoa assim, qual câmera você usa? Como se só a câmera fizesse todo o trabalho de tirar foto sozinha, né? Então, assim, tem muito disso quando a pessoa está começando. Qual lente você usou? Qual câmera você usou? Não para entender a técnica ou utilizar dali, não. Para como se eu tivesse a mesma câmera, a mesma lente, eu vou fazer aquela mesma foto, né? Exatamente. Tem alguns pais aqui que falam assim, mas também com essa câmera aqui eu vou desconfigurar essa câmera todinha, vou bagunçar toda essa iluminação, vou te dar a câmera, eu quero ver a câmera fazer foto. Porque é muito difícil trabalhar com a técnica dentro de um estúdio, com flash, enfim, é muita técnica. Acho que é só botar também o iPhone no modo cinema e retrato Tá acabou. lindo. E aí, outra coisa também que você falou sobre a criatividade, que tem que fazer esse encontro. Tem uma pessoa que eu conheço, assim, um brother muito, que é Bruno Calimã. Ele é um dos maiores compositores do Brasil. E ele tem um olhar também e fala sobre a criatividade muito igual você fala. Ele é uma pessoa, assim, extremamente criativa. Ele fez uma música agora que tá tocando, lançou, que ele fez um supermercado. Ele foi fazer compra com a esposa dele e ele ficou ali viajando nas coisas, nas comidas, e fez uma música de amor no supermercado, né? Então esse é igual, imagina, o olhar atento a tudo. Então eu acho que a criatividade, né? Eu tento aprender com vocês para exercitar, e também quem quer exercitar a criatividade é ter esse olhar atento a tudo, né? E experimentar e testar e depois e não ficar preocupado já com o resultado já de imediato, né? Isso é uma coisa que bloqueia muito a criatividade. O medo do erro. Porque, como eu falei lá no começo, para você chegar em algo incrível, você tem que passar por todo o processo. O erro faz parte, né? Quanto mais você erra, mais ideias vão surgindo para você solucionar aqueles problemas. Então, muitas vezes nós queremos fazer algo incrível ou algo muito certo e você tem medo de errar. O medo de errar te impede de fazer algo incrível. Então, o nosso bloqueio, isso é uma coisa que eu ensino nas minhas palestras de criatividade, que eu tenho um caderninho que chama as piores ideias do mundo. Porque como que nosso cérebro funciona? Eu quero achar um nome, enfim. Então, bom, a gente já vai pensando, não, isso aqui não é um bom nome, ou isso aqui não é uma boa ideia para uma cenografia. Não, isso aqui fulano não vai gostar. Às vezes é uma ideia maravilhosa ou que tem a possibilidade de virar algo maravilhoso. Mas nosso cérebro, que nós somos, assim, seres extremamente autocríticos. Não, isso aí, não, ninguém vai gostar. Ou, nossa, cala a boca, Juliana. Então, eu escrevo tudo no meu caderninho das piores ideias, sem pudor, sem pensar assim, será que vai ser bom? Não precisa ser bom, só precisa estar lá. Depois que aquilo ali vai ser assim, avaliado. Será que vai ser bom? Será que pode ser uma ideia legal para agora? Ou será que posso melhorar isso para depois, em outro momento? Enfim, não ter medo do erro, não se julgar, não se criticar demais, porque a gente se critica o tempo todo, né? E a gente tá falando de foto, de experiência, de viver esse cenário, imagina, você tá imerso, né? Porque hoje em dia seria fácil assim de alguém falar assim, não precisa ir lá não. Me dá a foto de todo mundo, eu jogo na inteligência artificial, já faço esse cenário aí e mando para você. Só que perde justamente o que a gente vem comentando, vem falando, né? Nesse momento de final de ano, enfim, que são as experiências que marcam a gente. Aquela foto de IA. Qual é a história que seu filho, seu familiar vai contar, né? Então chega para você isso, não precisa não, olha, inteligência artificial vai roubar o seu emprego e vai roubar seu cenário e vai acabar com o mundo, né? Teve um momento que tava assim, muito... um pouquinho antes até das fotos de Natal, agora da gente começar, tava todo fotógrafo postando sobre isso, a inteligência artificial, ou tava muita gente falando sobre vai roubar, né, a fotografia e tudo mais, e todo mundo muito preocupado, será, se não... Eu acho que exatamente o que nós fazemos aqui, que é o viver o momento, criar memórias afetivas, isso não tem preço, porque é o que fica. No dia que nós não estivermos mais presentes na vida dos nossos filhos, as memórias afetivas estarão, as memórias fotográficas, impressas, enfim. Então, isso a inteligência artificial nunca vai ser capaz de fazer, né? Não vamos falar nunca, porque você vai colocar ali numa criança uma imagem, aqueles óculosinhos ali, ela vai viver aquele momento, beleza, pode ser, porque memória afetiva, a nossa memória é muita coisa que às vezes a gente nem viveu aquilo, mas um detalhe marcou e nossa memória lá na frente acha que viveu. Nossa mente é muito traiçoeira, muito mesmo. Então pode ser?
não sabemos do futuro, mas o que eu sei é que o que a gente cria aqui hoje, nada nesse mundo pode criar ou pode substituir, porque é a memória efetiva, é a presença, é o momento em família, é a diversão, são as imagens eternas e é isso. Outra coisa também que você ensina, que as pessoas aprendem a lidar com a permuta. Isso às vezes é um tabu para muitos profissionais, gente, pessoas que trabalham até com as redes sociais, influência, ou enfim, seja o campo profissional que você atua. A questão da permuta, como é que você desenvolveu uma estratégia? Como é que é a permuta para você no seu trabalho? Essa é a palestra que eu mais gosto de dar. Esse ano nós rodamos o Brasil com 9 palestras e, se eu não me engano, 7 foram sobre permuta. E é um assunto que eu gosto muito de falar, porque realmente é um tabu. Muita gente não entende o que é, por quê, como funciona. Muita gente acha que é trabalhar de graça ou quer trocar seu trabalho, seu serviço, seu produto por um arroba. E não, a permuta que eu falo e que eu ensino é a permuta estratégica e eu posso garantir para você que uma permuta, ela vale muito mais do que dinheiro. Por quê? Permuta, o dinheiro ele perde valor. Bom, você tem uma loja de roupas, ok? Beleza. Eu vou na sua loja, vou comprar a sua roupa, eu quero comprar a sua roupa, você quer fotografar comigo. Vou lá na sua loja, vou passar meu cartão, você vai perder o valor da maquininha, você vai ter que tirar nota, você vai pagar imposto, você vai perder dinheiro. Se nós queremos nosso produto, nós podemos trocar. É o famoso escambo, né? Nós começamos a vender coisas com o que a gente tem de mais valioso, que é o nosso talento e o nosso tempo. Então, é a moeda mais valiosa e nós trabalhamos para quê? Eu trabalho para viver. Viver e, infelizmente, nós temos que consumir, infelizmente ou felizmente, porque, né, eu preciso de roupa, eu preciso de material escolar para minha filha, eu preciso de fazer meus cílios, eu preciso de fazer minha unha. Se você colocar na ponta do lápis tudo que você gasta durante o seu ano... Conserto de carro, nós temos permuta com açougue, com peixaria, com loja de maquiagem, com roupa, com tudo que eu, Juliana Brandão, gasto pra mim, pra minha família, basicamente através de permuta, porque é muito valioso. Eu troco o meu preço de custo pelo seu preço de custo, é mais barato para todo mundo. E não perde valor, eu não tenho que pagar imposto sobre esse dinheiro, não estou sonegando, então continue indo para o céu. E eu aqueço a economia. Se todo empresário entender o poder de uma permuta e quanto essa permuta vale, porque além de tudo isso que eu falei, a gente ainda fortalece o mercado. Por quê? Porque eu fotografo com você, eu compro roupa com você, eu tenho muito cliente, eu tenho visibilidade na internet, você também, porque você tem uma loja. A pessoa que não me conhece vai me conhecer através de você postando meu trabalho e vice-versa, minha roupa eu vou estar divulgando. Então, você entende que vale muito mais. Só que as pessoas, às vezes, não estão preparadas para essa conversa. Então, eu tenho uma quantidade de vagas que eu abro para permuta. Às vezes, no final, eu ainda abro algumas vagas a mais, porque tudo que eu vou precisar, eu faço o aniversário da minha filha, tudo, eu passeio, eu conserto meu carro, tudo através de permuta. Porque eu acho que esse momento da palestra, ou nessa palestra, deve ser um momento que todo mundo fala assim, deve ser aquele momento de abrir a mente, assim, falando, não imaginava isso, porque muita gente tem preconceito e já fala assim, não, negócio de permuta, que isso, eu não vou trocar meu trabalho por nada, é meu valor e acabou. Sendo que você tem uma estratégia consolidada já de anos, falando de como o período abrir, como negociar, como fechar a permuta, como também não passar por roubadas em permutas, muitas vezes, né? Então, assim, isso tudo eu acho que tá ali, isso tá na sua palestra, também tá no curso, quem quer aprender, como é que faz? Tem a palestra, tem o curso, não temos um curso somente de permutas ainda, estou pensando seriamente, porque pessoas que não são fotógrafas me procuram para falar, Ju, eu quero entender melhor, porque realmente é um negócio que é muito rico, é muito rico. E outra, o valor que você gastaria naquele material, naquele produto, enfim,
se você coloca para render, em vez de tirar, poxa, se eu gasto X por mês com tal coisa por ano, eu vou colocar para render, vou trocar o meu trabalho, vou pagar mais barato, a pessoa também. E quantas coisas você deixa de fazer? Eu falo muito isso com os meus alunos. Muitas vezes nós vivemos correndo atrás, trabalhando para viver coisas, para viajar, para ir descansar num resort, numa pousadinha, enfim. E aí você tá o quê? Trabalhando para conseguir isso. Eu preciso comprar uma roupa, eu preciso. Mas muitas vezes você trabalha tanto que você acaba deixando de viver. E eu falo que eu vivo muito melhor hoje, que eu deixo de ganhar muito dinheiro que talvez eu investiria em outras coisas, mais no meu trabalho, mas eu invisto mais na minha família hoje. Então, eu vivo muito bem fazendo as permutas que eu faço. Enfim, é um assunto que assim, eu poderia falar horas e horas, porque realmente as pessoas não compreendem todo o valor que uma permuta tem. Então, tem os cursos, tem a palestra, tem o curso, mas o importante é a pessoa entender que é valor por valor. Eu não aumento o meu valor porque é uma permuta com você, nem você aumenta o seu valor. Tem que ter contrato, porque qualquer prestação de serviço precisa ter contrato, então é profissional, né? Tem que ser uma coisa bem feita. As regras para qualquer cliente pagante são para os clientes de permuta. Então é isso, eu só estipulo mesmo o valor que eu quero fazer por ano. Com permutas. Inclusive, a gente tem aí algumas vagas. Eu abri 2 vagas a mais para permuta e nós estamos escolhendo algumas. Eu tenho um programa de permutas que quem tiver interesse, mesmo que não seja agora, eu faço no ensaio corporativo, ensaio Dia das Mães. Então, um cadastro onde a pessoa vai lá, fala o que ela tem, né? Enfim, o que ela faz. Eu tenho permuta com faxineira, tudo que eu preciso. Pessoas querem fotografar. Quantas pessoas já deixaram de fazer um ensaio porque não tinham dinheiro para investir? E realmente, nossa, não é o momento. Ou tenho dinheiro, mas precisam investir em outra coisa. Mas você tem o que é de mais valioso, que é o seu talento e o seu tempo, que nós podemos trocar. Eu acho isso incrível, porque eu acho não, isso é ampliar para outras áreas. Quando você falou da primeira vez assim também de permuta, eu falei, gente, isso não é só para fotógrafo, não é só para ela, isso se aplica a qualquer área, e ainda mais quem trabalha com rede social também, enfim. Mas quem tem empreendedor, né? Ah, eu vendo bolo de pote, eu tenho uma oficina, eu tenho uma loja, entender que ela pode estar aberta a permuta, porque isso não fica assim, não, mas como é que eu vou passar no supermercado e pagar minha conta com permuta? Olha, dependendo do supermercado, às vezes você até consegue fechar uma permuta, nunca se sabe da forma profissional que você apresenta a proposta. Né? Não pode ser uma proposta de qualquer jeito, enfim. Então, eu acho que a experiência que você tem, isso que te torna como referência para não no mercado, não só para fotógrafo, mas para outras áreas. A gente fala de final de ano, é um momento que a gente faz reflexões, que a gente quer compartilhar notícias boas, a gente quer pensar em coisas. Como é que você está passando esse ano? Como é que você lida com esse momento de final de ano, que é um momento que às vezes a gente para fazer reflexões para o ano seguinte? Esse ano foi um ano para mim muito, muito especial. Tem sido muito especial porque cada vez mais eu tenho entendido que tudo o que eu faço é para minha família. Então, tudo que eu faço é para mim e para minha família. Entregar uma experiência para o meu cliente, eu falo que é para mim. É o que me preenche, é o que me move. Mas por muito tempo eu deixei o trabalho me consumir, sabe? O meu trabalho vinha primeiro. Então, há algum tempo, já tem um tempo que nós entendemos que precisamos de mais tempo pra gente. E você tem criado memórias com seus filhos? Você tem criado momentos que vão ficar guardados para sempre? A gente acha muitas vezes, tá corrido, meu final de ano tá muito corrido, eu não tenho tempo para fazer um ensaio. Só que esse tempo realmente pode acabar. Então, fotografe com a sua família, crie memórias, porque quando nós não estivermos mais presentes, as fotos vão estar. Então, isso me fez cada vez mais ter certeza do meu legado, que o meu legado é esse, é eternizar a vida das pessoas em fotografias felizes, divertidas. E algumas semanas antes, né, eu falei, eu abro mão do vídeo oficial do meu Natal, porque nós não postamos um vídeo oficial do nosso Natal.
porque eu poderia ter chamado uma família linda, maravilhosa, influente para fazer um vídeo lindo, maravilhoso e influente para lançar a minha campanha de Natal. Mas nós fizemos um vídeo lindo, maravilhoso e cheio de sentimento com a minha família. E eu lancei essa semana agora. Então, viva com a sua família, sabe? E aqui você também, eu acredito que você formou não só tem a sua família, mas as famílias que já estão assim, ano após ano com você. Então, assim, essa fidelização, né? Como é que você enxerga essa nova família que vem se fazendo assim, ó, que já fica esperando você abrir, para, ó, Juliana, quando que você vai abrir? Como é que vai ser uma nova família, né? A família que está aqui, que criou a experiência com você, né? As pessoas acabam criando uma... Como é que é o nome? Peraí, Vínculo. não. Ai, tradição, tá. As pessoas acabam criando uma tradição. Quando a família vem pela primeira vez, é porque isso aqui é um pouco, né, altamente viciante. Fazer foto é tão legal, é tão divertido, que as crianças querem voltar no ano seguinte e tudo mais. Então, a pessoa vem a primeira vez e aí no ano seguinte ela já tá esperando e aí acaba criando uma tradição. Eu tenho clientes que vêm da Bahia fotografar. Eles fotografam comigo, a gente fez essa semana agora e eles se mudaram, mas já é o 10º ano, eu acho que é o 10º ano que eles fazem ensaio com a gente. Então, todo Natal eles estão aqui. E isso é muito legal, porque eu vejo as crianças crescendo e eu ficando cada vez mais baixinha perto deles, as crianças crescendo, aquelas crianças de 18 anos me chamando de tia ainda, é muito legal, a gente cria um vínculo com a família muito legal, e isso não tem preço, Então, cada vez que um cliente vem pela primeira vez, e eu peço muito a Deus, eu sempre oro muito, que eu falo... Senhor, traga para o meu estúdio somente quem tiver que estar aqui, quem tiver preparado para viver a experiência, porque a experiência é uma via de mão dupla. Não adianta eu querer te entregar uma experiência incrível e você estar fechado para receber isso e vice-versa, né? Então, eu oro muito para que as pessoas que venham para cá, elas realmente estejam com o encantamento no coração e nos olhos, sabe? Porque... É muito legal quando você fotografa pela primeira vez uma criança, uma família, e no ano que vem eles estão de volta, e depois de volta, e de volta. Juliana, quero agradecer demais. Esse especial de Natal não poderia ser melhor. Uma pessoa incrível que eu já conheço, já tem muitos anos, que está trazendo assim sempre a sua verdade, a sua dedicação, o seu amor pelo seu trabalho. Isso reflete assim nas fotos que você tira, nas pessoas que você impacta, nos profissionais que se transformam, né, que passam a ter como um exercício melhor e financeiramente a sua profissão de fotógrafo quando fazem o seu curso, enfim. E de ser seu amigo, de estar aqui nesse final de ano maravilhoso. Quero agradecer demais a você e quero deixar também o microfone aberto aí para você mandar essa mensagem final de Natal, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer imensamente, eu acho que você foi um presente na minha vida lá de trás, que nós nos conhecemos, né? Não temos contato todas as vezes, mas todas as vezes que estamos próximos é sempre maravilhoso estar com você. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar falando no seu programa pela terceira vez e dessa vez aqui dentro desse cantinho que eu amo tanto. Espero que você tenha curtido, sentido a magia do Natal. Eu vou ficar por aqui mesmo. E eu quero que você... que está assistindo a gente, independente de onde você esteja, não deixe de criar memórias com a sua família, independente de estar num estúdio profissional ou dentro de casa, porque as memórias é o que vai durar a vida toda e fazer o abraço voltar de novo, o sorriso acender de novo. Então, não deixe de criar memórias e de registrar essas memórias e de imprimir essas memórias. Porque no mundo digital você só está guardando um monte de pixel aí, mas no palpável você está eternizando e levando para futuras gerações a sua vida, o seu momento, a sua família, o seu amor. É isso. Feliz Natal para todo mundo. E você que chegou até aqui, eu também quero desejar um Feliz Natal para você. Esse ano de 2025 foi maravilhoso para o Café com Leitão.
Também já desejar para o meu amigo aqui, Alexandre, ele que é um anjo na minha vida, já sempre falei. Um 2026 para mim vai ser maravilhoso, para sua família, para os seus filhos, enfim. Que a gente possa, nesse momento de viver experiências, que a gente possa elevar nosso pensamento no que a gente acredita, naquela força, né, na sua religião que você tem, naquilo que você tem de conexão, que você possa emanar um pensamento positivo para as pessoas, para aquelas pessoas que estão necessitadas, para muita gente que passa final de ano sozinho, solitário, que a gente possa transportar, né, e transformar a vida das pessoas, levando essa energia positiva, que a gente possa ter um final de ano maravilhoso, que a gente possa refletir, para que a gente possa ter mais energia para um ano de 2026 ainda melhor, com mais coisas que a gente está plantando e que a gente vai colher. E é claro, desejo para você um feliz 2026 que está chegando aí, incrível. Então, também já curte e compartilha esse episódio com quem você gosta. Vamos criar experiência de assistir um episódio junto, em família, comendo pipoca. Já pensou que coisa linda? Então, até o próximo episódio. Tchau!